A goleada para o Mirassol e a demissão de Gustavo Quinteiro desencadeou protestos da maior torcida organizada do Grêmio no aeroporto, na chegada do elenco a Porto Alegre, e depois terminou numa promessa do vice de futebol Alexandre Rossato, a mesma torcida organizada lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Eu te conto toda essa história com detalhes e imagens e toda a repercussão do que aconteceu na noite da madrugada de quarta para quinta-feira e como o Grêmio deve planejar seu futuro agora buscando um novo treinador. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar sobre a madrugada. A chegada do Grêmio em Porto Alegre sob protestos da geral do Grêmio, principal torcida organizada, mais outros torcedores que se mobilizaram para cobrar a direção gremista e também jogadores do elenco do Tricolor. É muita coisa, a gente passou a madrugada inteira acordado fazendo a cobertura deste evento, a gente pode falar assim, dessa cobrança por parte da torcida e tudo que aconteceu nos bastidores do Tricolor pós-demissão do Quinteiros. Eu tô agora gravando esse vídeo por volta das 6 da manhã, quando eu cheguei na minha casa, depois de uma longa cobertura. Então, para isso, eu quero que tu deixe teu like, te inscreva no canal, ative as notificações para a gente te contar todos os detalhes do que foi essa madrugada maluca na vida do Grêmio. Então, por favor, deixa teu like aí. Gente, vamos começar com a partida lá em Mirassol. O Grêmio tomou uma goleada e já no vestiário o Gustavo Quinteiros foi demitido pelo departamento de futebol do Grêmio, composto por Guto Peixoto, Alberto Guerra e Alexandre Rossato. Com esse fim de ciclo, um futebol que já não vinha mostrando evolução, o presidente Guerra deu entrevista coletiva optando pelo desligamento de Gustavo Quinteiros, que, segundo a própria direção, teria convicção do seu trabalho até certo ponto. Agora o fato é que ele foi desligado, voltou junto com a delegação para Porto Alegre e o Grêmio, a partir de agora, já começa a buscar um novo treinador. O fato importante da gente colocar aqui é que, dentre este período do jogo, onde o Grêmio estava tomando uma goleada, um baile para o Mirassol lá em São Paulo, a principal torcida organizada do clube, a geral do Grêmio, se organizou para fazer protestos na chegada do Tricolor no aeroporto Salgado Filho. E lá estávamos eu, Matheus Dávila e Bruna Bichecker para fazer esta cobertura. A torcida que chegou na Doca 1, onde costumam chegar reforços e também por onde normalmente o Grêmio desembarca de seus voos fretados, para então se dirigir ao CT Presidente Luiz Carvalho e aí sim os jogadores rumarem às suas casas, estava lá, posicionada junto do ônibus do Grêmio, alguns veículos de polícia, algumas viaturas. A torcida chegou por lá, estão vendo imagens exclusivas aqui gravadas por mim, e aí começou a primeira fuga por parte do Grêmio, isso mesmo. O Grêmio fugiu dos protestos organizados pela torcida, que prometia ser de forma pacífica, com faixas cobrando, chamando o time de cagão, chamando o elenco de vagabundo e fazendo cobranças individuais e pontuais a alguns atletas. Essa foi a primeira fuga. Aí a torcida organizada se deslocou até um segundo portão, onde eles haviam recebido a informação de que o Grêmio, na verdade, sairia por lá depois de descobrir que a torcida estaria cobrando na doca de saída de número 1. Na saída de serviço, também posicionados por lá, a torcida gremista foi surpreendida mais uma vez. O Grêmio mudou o planejamento e saiu por um terceiro portão, fazendo mais uma vez a fuga de sua torcida. Então, a torcida decidiu ir para o CT Presidente Luiz Carvalho, onde a gente acompanhou toda essa movimentação também, e aí de lá o protesto seria mais uma vez buscando a saída dos jogadores do CT antes de irem para suas casas. Chegando lá, a torcida se deparou com a chegada do choque, do batalhão de choque, que impediu que os torcedores seguissem o seu protesto ou então o ônibus não chegaria. E aí, claro, a partir dali começou uma negociação entre torcida organizada e batalhão de choque para que o protesto fosse feito. Promessas de um protesto pacífico, sem qualquer tipo de arremesso de objetos, vandalização, um protesto de certa forma civilizado, algo que não foi cedido nem pela polícia e nem pela torcida, e aí culminou, por fim, em Alexandre Rossato descer do ônibus que estava estacionado a muitos metros, quase praticamente 1 quilômetro do CT Presidente de Carvalho, para conversar com os torcedores que lá estavam. E a partir daí, uma conversa de Rossato
que criou também um debate entre a torcida organizada e o próprio vice de futebol, que teve que ouvir cobranças da direção, cobranças em relação a corpo mole dos jogadores, cobranças específicas a alguns atletas do elenco, cobrança por uma não demissão do Quinteiros antes mesmo do dia de hoje, muitas cobranças da direção, cobranças fortes ao presidente Alberto Guerra, segundo a torcida organizada, que ele não tem colocado a cara, não tem se manifestado, não tem se impondo em situações que estão prejudicando o clube, e aí, claro, um pedido especial da torcida organizada do Grêmio. A torcida queria conversar com os jogadores e cederia ao acordo de não fazer cobranças fortes individuais na saída dos jogadores, ou seja, só faria a cantoria, as reclamações ao ônibus e não esperaria os jogadores saírem de carro se fosse cumprido o acordo de, no dia seguinte, na sexta-feira, após o treino, os jogadores recebessem alguns membros da liderança da geral do Grêmio para uma conversa em particular, uma cobrança mais cara a cara, de forma pacífica, lembrando aqui. Alexandre Rossato, por sua vez, não cedeu a isso. Disse que não poderia prometer isso aos torcedores, mas prometeu uma coisa. Alexandre Rossato prometeu ao grupo de torcedores que a postura no próximo sábado vai ser diferente. O Grêmio, sua torcida e todo mundo vai ver um jogo diferente, um time diferente em campo no próximo sábado, o que vai, de certa forma, ao contrário daquilo que o próprio Rossato defendia, que os jogadores não estavam tendo corpo mole, não estavam correndo pelo seu treinador, que segundo ainda a direção era a convicção de todo mundo e que existia sim um clima positivo. Rossato bateu nessa tecla inúmeras vezes hoje conversando com os torcedores, mas o fato é, existiu uma cobrança, existiu uma conversa, vocês estão vendo imagens aí, onde os torcedores de fato cobraram também a direção gremista, Pavon, Gemerson e Alberto Guerra mais especificamente. Bom, a partir disso agora o departamento de futebol busca um novo treinador, mas isso começa por uma outra busca. O Grêmio deve buscar e tentar anunciar antes do treinador um coordenador técnico. E por óbvio, o nome de Luiz Felipe Scolari surge com a maior força para assumir esse cargo. A partir disso, junto do coordenador técnico, o Grêmio deve montar uma estrutura para receber da melhor forma este novo treinador, que ainda não tem um nome, um alvo para ser buscado, mas alguns colegas já informaram que o Dorival seria o ficha 1 para este cargo. Dentro disso, o Grêmio vai sim agora tentar montar o seu departamento de futebol, a sua comissão técnica, para encarar o restante da temporada. O que me passaram é difícil que tenha definições até o Clássico Grenal e por isso a fala do presidente Guerra na coletiva de que James Freitas deve ser o treinador do Grêmio no próximo sábado deve sim se confirmar. O fato é, a gente vai ter uma quinta-feira e uma sexta-feira de muitas informações antes do Clássico na busca por um novo treinador do Grêmio. Eu queria que tu deixasse a tua opinião. O que tu faria neste momento? Quem tu contrataria para novo cargo do Grêmio? Acerta a torcida em cobrar neste momento também do clube? Deixa aí pra mim. Beijo!